Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças, o seu podcast de entrevista com o pessoal de criação digital ou não. O nosso foco é criação artística. Qual é o processo? Como o pessoal chegou lá? Como é que funciona? E o nosso convidado de hoje é um fotógrafo, videomaker, diretor. Enfim, tudo que envolve a produção audiovisual. E se você já ouviu essa introdução, é claro que hoje é com o Luquinhas. E a gente vai ver o que passou. Quanto tempo passou, o que mudou, né, Lucas? Como é que estamos? Beleza, cara. Pô, obrigado aí pelo convite. Agora que eu percebi que eu falei por cima da sua introdução. Ó, que convidado maravilhoso. Mas estamos aí. É que eu falei Luquinhas, daí enfim, tu confundiu, pensou, opa, é minha deixa, mas eu também atropelei. Enfim, acontece. Acontece. Não, mas tranquilo. Mas obrigado pelo convite novamente, agora em vídeo, né? A gente já conversou em áudio, né? Então, estamos aí, cara. Que precisar, estamos aí. Não, faz um tempo ali, né? Foi o começo da pandemia, né? A gente nem fazia ideia que ia durar tanto tempo que durou aí, né? E ainda tá durando, obviamente, a gente tá em 2021, verdade, né? Então, cara, eu agradeço por estar aqui de novo e espero que tu curta de novo esse nosso papo, né? Já que tu foi um dos primeiros nomes grandes aí. Então, obrigado mesmo, cara. Da hora, pô. Legal mesmo. E eu gosto, cara, de trocar ideia. Já falei no outro episódio, né? Eu gosto bastante de conversar sobre audiovisual. Então, putz, tenho certeza que vai ser legal. Massa. E, cara, a pergunta clássica aí. O que mudou de lá pra cá? Cara, mudou bastante coisa, por incrível que pareça, né? A gente entrou numa pandemia, né? E muita gente se deu mal, não só pela saúde, né? Perdeu parente, amigos e tal. Muito triste, né? Isso nunca aconteceu com a gente, nunca aconteceu com o mundo, né? Moderno agora, né? E muita gente teve muitos problemas com trabalho, com saúde mental e tudo mais, mas eu fui um dos pouquíssimos privilegiados, salvo as devidas proporções, né? Ter que ficar em casa, se cuidando, preocupado com família e tudo mais. Mas o saldo foi positivo por aqui. As coisas de trabalho melhoraram porque eu estava tomando um rumo de trabalho online, né? Eu já estava no final de 2019 ali, eu já estava começando a migrar a maior parte do meu trabalho para online, para a parte de edição, pós-produção de canais de YouTube. E aí, quando entrou a pandemia, eu já estava aquecido, já estava preparado. Então, as oportunidades apareceram e aí eu consegui abraçar e tocar aí os trabalhos. Então, para mim, foi relativamente bom, obviamente, né? Com toda essa crise, pressão, família, preocupação e tudo mais, mas a parte de trabalho, a parte de criação, essa parte que certo, a gente conversou foi bem legal. Sim. E tu tá ainda fazendo as diárias e tudo mais, ou tá fazendo um trabalho mais de edição, assim? Como é que tá sendo esse processo? Então, aqui na produtora a gente faz, acho que os 90% assim, do nosso trabalho, talvez até mais, é de edição e pós-produção, que é a finalização dos vídeos, alguma coisa ou outra de motion, sound design, coisas do tipo. E a gente tem gravado bem pouco, né? Principalmente pela questão do distanciamento, né? Agora a gente começou a gravar um pouco mais, mas a gente grava talvez uma diária por semana no máximo, assim, umas 3 por mês, assim. Com equipe super reduzida, geralmente vai só eu e a Nath aqui, minha esposa e sócia, ou talvez eu e um assistente, assim, bem reduzido mesmo, com máscara, teste e tal. Então, a maior parte mesmo é trabalho remoto que a gente faz. A gente tem uma equipe aqui com mais... eu e a Nath mais 3 pessoas. Presencial ou à distância, sim? Tudo online. Tem a Pan que é produtora, tem ela é produtora, atendimento e tal. Aí tem a Laís e o Dinho, que são editores. Então, a gente faz tudo online. Então, a maior parte do nosso trabalho é realmente edição mesmo, pós-produção, que é uma coisa que aumentou a demanda, né? Relativamente aumentou a demanda nesse período, porque o mercado deu uma aquecida para quem trabalha com marketing digital, para quem trabalha com curso online, infoproduto, essas coisas. Então, quem edita, quem trabalha com esse tipo de coisa, teve mais coisas para fazer, né? Estava preparado, estava já encaminhado, né? Apareceu bastante coisa para fazer. E por que tu acha que cresceu mais assim? Tu acha que foi muito por conta da pandemia ou cada vez mais está crescendo em qualquer situação assim?
ela estaria crescendo nesse nível? O que tu acha? A gente está no momento, com e sem pandemia, no momento que tem mais produção de vídeo acontecendo em toda a história da humanidade. Uhum. Todo mundo tem uma câmera na mão. Todo mundo que eu digo, obviamente, né? Quem não está na linha da pobreza extrema, Sim. morando embaixo da Uhum. ponte, mas assim, pensando nas pessoas da cidade grande, classe baixa, média, alta, tem acesso a uma câmera no celular e produz conteúdo em vídeo todos os dias. Então hoje, que seja um story, que seja a mensagem para a mãe Sim. pelo celular Uhum. e tal. Então hoje é a época que tem mais produção de vídeos, está cada vez mais comum, está cada vez mais acessível, e quem trabalha com isso, quem se divulga, quem vende através da, sei lá, você tem uma hamburgueria, você usa o vídeo, você usa a fotografia, os posts nas redes, você está atraindo mais clientes, está usando aquilo para converter em faturamento para sua Aham. empresa. Então hoje está muito aquecido e tem muita gente produzindo, tem muita gente que precisa de um produtor, um videomaker que seja para fazer isso. Então, partindo desse princípio, a gente está no melhor momento de produção de Aham. vídeo. Uma segunda parte é que tem mais videomakers, mais pessoas editando, então tem uma concorrência maior e aí a gente precisa se destacar, usar dos artifícios aí do dia a dia para conseguir se destacar, né? E pelo lado da pandemia, Sim. muita gente começou a empreender de uma forma online ou tirar aquele projeto do papel. Ah, não posso trabalhar com o que eu fazia, não posso ir para o meu emprego. As pessoas começaram a criar soluções, né? Então, Uhum. tem gente que abriu o negócio de comida e colocou no iFood, tem gente que começou a dar curso pelo Zoom, que seja, eu tenho, sei lá, eu sei falar inglês, eu não estou conseguindo ir para o meu emprego, perdi a minha oportunidade, abre uma turminha lá de pessoas próximas que queiram aprender Aham. inglês. E por aí vai, né? Então, o ensino online, isso tem estatística, eu não vou saber falar o nome agora, mas se der um Google aí vai achar. Aham. O ensino online cresceu bastante, né? Todo mundo que tinha curso, escola, tudo mais, cresceu. Inclusive, um dos nossos clientes, que é a Alura, né? Que é uma escola Uhum. de tecnologia, de Conheço. programação e tal, cresceu também nesse período, junto com essa galera, né? Sim. Então, apesar desse ponto negativo de vivermos uma pandemia com morte, bagunça, loucura na política e tudo mais, alguns nichos, né, alguns mercados conseguiram se aquecer e continuar indo para frente. Não, total, cara, total. Eu tava conversando com o Clay esses tempos e tá no Abrindo já tá no nosso canal. Ele falou assim, ele é fotógrafo, né? E ele é aqui do Sul e tal, de Porto Alegre. Ele disse assim pra mim: tem muito fotógrafo querendo ser fotógrafo eu tenho uma câmera boa, eu tenho um equipamento bom, então, só vou tirar umas fotos aqui e tudo no automático e é isso. Eu queria saber a tua opinião. Tu acha que que o mercado está crescendo, está existindo mais videomakers. Tu acha que isso é também parecido? Tem muita gente, tem uma câmera boa, vou fazer uns vídeos aqui, eras isso. Tu acha que tem esse pessoal, tem muito desse pessoal, está crescendo muito esse pessoal que, sabe? Sim, sim. Acho que assim como na fotografia também. Uhum. Tem até um seguidor meu, que esqueci o nome agora lá do Instagram, que ele tem uma agência de marketing e aí ele comprou um setup de celular, de lapela e tal, e montou um setupzinho para cobrir evento, fazer vídeos com celular Uhum. mesmo. E ele tem pegou bastante trabalho, né? Ele sempre que eu posto alguma coisa relacionada a isso, ele comenta: aqui a gente tá indo bem, a gente tá crescendo e Sim. tal. E pelo que eu sei, talvez eu esteja enganado, mas pelo que eu sei, ele não é uma pessoa de formação audiovisual, né? É um cara que veio do marketing e conseguiu resolver o problema do Uhum. cliente de uma forma simples. Então, assim como esses fotógrafos, a curva de aprendizagem para você entrar e começar a vender isso é muito pequena. A gente está falando, obviamente, né? Tem qualidades e qualidades, mas a curva para você fazer o seu primeiro vídeo, a primeira foto, sei lá, se você, digamos assim, tem uma hamburgueria aí na sua rua, aí você vai lá e fala com o cara, eu quero fazer umas fotos do seu hambúrguer, você monta uma ceninha lá, às vezes você tem um conhecimento, pelo menos, de um bom gosto visual, com o Uhum. celular mesmo, uma luz simples, você consegue fazer um catálogo dos hambúrgueres dessa Sim. hamburgueria. Aham. Agora, o que eu vejo que é o fator diferencial? Se tem um cara que não manja muito de fotografia, ele consegue entregar um trabalho ok, ou até um trabalho ruim,
mas ele é um ótimo vendedor, ele chega lá e fala, não, eu vou fazer umas fotos, você vai vender mais hambúrguer, vai dar certo, não sei o quê. Aí ele faz umas fotos cagadas e, por acaso, aquelas fotos Venderam. fazem sentido, vendem, as pessoas gostam, apesar da técnica ou não, às vezes a função da foto às vezes causar desejo, e ela causa, pode estar com a luz meio cagada ali, a cor meio errada, mas ela funcionou, a hamburgueria vai ter retorno, vai chamar o cara para fazer mais vezes. Assim como o vídeo. O cara que é vendedor, que ele sabe falar pro cliente, olha, eu tenho um produto que vai resolver o seu problema, e ele consegue fazer esse processo de uma forma fácil, ele faz, entrega, ele, na minha visão, se sobressai ao cara que é muito incrível, o cara baita filmmaker, fotógrafo, que o cara não cobra muito além do que a realidade dele permite, ou ele é difícil de lidar, ou ele tem aquela presença muito artística, eu sou artista e você tem que entender minha arte. Esse cara vai ter uma desvantagem, na minha visão, com o cara que é mais vendedorzão, que ele resolve, entrega e vai para cima, né? Então, sempre teve essa galera que começa, que já entra no mercado e oferece o que tem na mão. Hoje é muito mais fácil, só que eu acredito que se você tem essa vantagem marqueteira, você consegue se dar bem, cara. Tu acha que todo videomaker, acima de tudo, tem que ser esse cara das vendas, esse cara do marketing, se vender bem? Ou não? Ou tem algo mais acima do que isso? Eu acho que todo mundo tem que saber se vender bem, independente da área. Aham. Mas tem áreas que você precisa mais disso. Então, por exemplo, se você trabalha com cinema, por exemplo, você trabalha com cinema, operador de câmera, ou, sei lá, assistente de câmera, trabalha em alguma área da produção, você precisa aprender a se vender para as outras produtoras, para as outras equipes e tudo mais, mas não necessariamente tem que ser esse marqueteirão que eu tô falando. Sim. É mais um lance de network, de você ter que conhecer as pessoas certas e tudo mais. Se você trabalha com um atendimento ao cliente direto, que nem eu falei, você tem uma agencinha lá, uma produtorinha que você faz os vídeos para as redes sociais da hamburgueria, da loja de roupa, esse tipo de trabalho, aí é importante você saber se vender e conseguir vender esse trabalho direto para o cliente. Então, assim, depende muito do nicho, mas é importante saber se vender. Até casamento, por exemplo. O casamento, eu acho que ele é um dos que pede mais esse lance do vendedor, que é que você precisa criar o desejo na noiva e no noivo, e aí depois você precisa convencer eles através de uma conversa. Vou dar um exemplo. A maioria dos meus trabalhos eu fecho pelo WhatsApp, pelo e-mail, de uma forma mais simples possível, não tem toda aquela burocracia, proposta, etc. Depende do cliente. Pelo meu nicho, que é canais de YouTube, infoprodutos e tal, isso acaba rolando muito. Se eu fosse vender foto e vídeo para uma noiva, eu precisaria marcar uma reunião. Eu tenho amigos que fazem isso, vão num café ou marcam num lugar uma reunião de um dia inteiro com várias noivas, aí faz uma festa, e aí troca ideia, toma café, come bolo, não sei o quê. E nessa você vai amaciando a noiva ali, e aí você consegue converter numa venda depois. Então, assim, cada nicho pede uma coisa. Só que é importante todo mundo saber se vender. Na minha visão, quem sabe se vender se sobressai, é só quem é bom. Porque, às vezes, o ser bom não é perceptível, né? Às vezes o cliente ou a produtora não consegue sentir que aquela pessoa é boa. Ela vai saber que você é boa por uma indicação ou por você fazer ela perceber que você é bom de outras formas, né? Não só mostrando o trabalho. Não, total. E esse lance de solucionar problemas, né? Que eu falo aqui no podcast também, né? Eu quero fazer uma pergunta técnica. Como é que tu cobra? Tu cobra num todo? Tu cobra a diária? Ou é muito spoiler pro teu curso que tá lançando aí? Não, eu falo isso até nos stories, no Instagram, tranquilo. Depende, tá? Hoje, como produtora, eu cobro um pacote fechado de uma entrega. Então, Lucas, eu quero 4 vídeos pro meu canal, eu quero que você grave, quero que você edite, faça o motion, identidade visual, etc, etc. Cada coisa dessa, do lado nosso aqui, a gente cobra de uma forma. Então, a gravação é diária, locação de equipamento, equipe, essa parte é diária. Edição é entrega, quantos vídeos foram. Identidade visual, hoje a gente não tem um designer que faça isso na casa, então a gente contrata. Então, é o valor fixo desse designer mais nossa comissão. Sim. E aí a gente soma tudo isso, o imposto, todas as paradas, e o cliente recebe um valor único. Para a gente te entregar isso, custa tanto.
Agora, quando eu era freela, né? Hoje não tem mais, não tem como mais por causa que eu não tenho nem tempo, Aham. né? Por causa da produtora. Mas quando eu era freela, eu ganhava por diária. Então, Lucas, eu quero que você venha aqui filmar esse show. Aí é uma diária. Então, cobra X na diária. Geralmente, o contratante falava o valor. Eu não gostava muito de falar o valor, porque Ah, depende não, não muito, cada um precisa. tinha uma É, verba. é. Então, sei lá, o contratante fala, Lucas, hoje eu tenho 1.000, exemplo. Beleza, dá pra ir. Aí no outro job eu tenho Sim. 600. E é tantas horas. Pô, legal, 600 dá pra... Sei lá, depende do trabalho, do tempo, etc. Eu fazia minha conta que ia. Mas geralmente esse tipo de trabalho é por diária. Aham. Até quando você vai contratar alguém, você contrata por diária. Quando eu vou fazer a produção, vamos chamar um assistente. 2 dias. Então, o cachê dele de um dia vezes Mas não 2, né? necessariamente Basicamente. ele pede pra tu editar só a diária mesmo, a gravação. É isso? É isso? Esse tipo de. Então, assim, depende muito dos tipos de trabalho, mas os que eu fazia era geralmente show, evento, ou live, coisas assim. E live, assim, de um live de conteúdo, por exemplo, não necessariamente de Aham. música. Então eu ia lá ou com o meu equipamento, ou eu ia com o equipamento da produção. Então eu chegava lá para operar uma câmera, ou para, sei lá, dirigir algum conteúdo interno. Depende muito. Sim, sim. Sim, eu até tinha uma pergunta aqui. O que que é um bom profissional, né? E pra ti, o que que é um bom profissional? Tu já falou, né, sobre saber se vender, saber, enfim, se valorizar, solucionar os problemas. Mas, além disso, ainda, o que que é um bom profissional? Eu acho que um bom profissional, eu nem vou entrar no mérito de você saber executar bem aquilo que você foi Uhum. contratado. Então, por exemplo, se é um filmmaker, você vai entregar um vídeo bonito. Se você é um fotógrafo, você vai entregar aquela foto bonita. Isso eu acho que é o básico que você faz parte de ser um bom profissional. Mas o que é mais básico que isso, e que não é o normal, é cumprir o combinado. Você combina uma coisa, você cumpre. Total. Você ser pontual, entregar no prazo, essas coisas. Você não causar o estresse no seu cliente. O cliente vai causar estresse em você, provavelmente, mas você tá mais ali para resolver um problema do que o seu cliente não tá lá para resolver o seu Sim. problema, né? Além do dinheiro, é claro. Mas então você não pode levar mais problema para o cliente. Você leva a solução, você tenta melhorar as coisas, agilizar e tal. Então essas coisas básicas de prazo, cumprir o combinado, resolver o problema do cliente, que é o negócio que você falou, são elementos que fazem você um bom profissional. Você ser bem lembrado. Putz, acabou o trabalho, nossa, valeu a pena ter trabalhado com ele. O valor foi justo, a entrega foi boa, não tivemos dor de cabeça, vai ser uma boa lembrança. Esse para mim é um bom profissional, muito além de ser um filmmaker incrível, um fotógrafo genial. Essa pessoa não te dá dor de cabeça, né? E É, deixar as coisas fluírem bem. é. Não, total, cara, total. Então, nesse caso, o cliente sempre tem razão? Não. Assim, eu já vi muita gente falando assim: o cliente sempre tem razão, ele me paga, eu entrego e tá todo mundo feliz. E Aham. também o outro lado, não, eu sou artista e o cliente não entende nada e tudo mais. Mas eu sempre fui mais do lado artista. O cliente não entende o que tá fazendo, ele me contratou e eu sei mais do que ele e tudo mais. Mas com o tempo eu fui entendendo que o cliente não é obrigado a saber o que ele te contratou, porque senão ele não te Uhum. contrataria. Então, quando eu mudei a minha abordagem, eu comecei a ser mais didático com o cliente, tudo melhorou. Então, o cliente chega para mim com uma demanda, se ela é simples, eu explico, o processo é esse, vai funcionar assim, vamos daqui para lá, tal horário, tal data, entrega dessa forma, dessa outra forma. Uhum. E aí ele entende o meu universo e ele embarca. Sim. E aí a gente vai criando junto os processos para não chegar lá na frente e eu entregar um negócio que eu fiz sozinho e ele falar, não é nada disso. Então isso já mudou tudo, o Entendi, meu entendi. processo. E a outra coisa é quando o cliente não tem noção mesmo, eu dou uma aulinha mesmo de como funciona, como que é feito, etc. E ainda falo, cara, se não for para você, se sei lá, não tiver a ver, não gostou, etc., eu posso até indicar outras pessoas, e aí você já vai saber, quando você falar com outros profissionais, qual que é o processo, qual geralmente é o valor e tudo mais. Então tem quando eu comecei a colocar esse momento de didática,
tudo mudou, tudo ficou bem mais fácil porque o cliente começou a entender meu lado, né? Não só ficou ele fala e eu obedeço e vice-versa. Afinal de contas, ele está com o dinheiro, ele pode me derrubar a qualquer momento, né? Dependendo do contrato e tudo mais, ou nem fechar comigo. Então, cabe a mim resolver o problema dele, ensinar, trazer ele comigo para que o processo seja simples, né? Então, isso é um processo que melhorou muito. E outra coisa é que, no final das contas, você tem que ter consciência que a palavra final sempre é do cliente. Então, o seu Ah, sim. papel é falar Aham. assim, o caminho A é melhor. Você me contratou, sou profissional, blá, 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 mas o caminho A é melhor. Se você quiser ir pelo caminho B, eu posso ir pelo caminho B, mas não é a melhor escolha. Aí você decide. Então, Sim. geralmente, o cliente, quando é o cliente que já vem atrás de mim porque me conhece, recomendação e tudo mais, ele Uhum. escolhe, ele aceita a minha opção, a minha opinião do caminho. Quando é um cliente que vem por uma indicação, mas não me conhece bem, não sabe que eu sou, não tem essa percepção de valor, Uhum. acaba indo pela própria cabeça. Mas eu tô tranquilo, que eu falei, meu papel foi cumprido, eu falei que o melhor era o A e o cliente escolheu o B, tá documentado, tem e-mail e tudo mais, então eu durmo em paz. Ah, total. Eu até ouvi um dia desses o Cajal falando sobre isso, né? Sobre esse processo de negociar com o cliente, o processo criativo com o cliente junto, né? Ele falou que, cara, tem às vezes, tem momentos que às vezes eu falo pra, ó, tu nem precisa de vídeo, tu pode fazer outra coisa, nem precisa de vídeo, não é essa, tu nem, tipo, tu pode me chamar pra o que eu puder fazer, mas se tu quer transmitir essa mensagem, não precisa de vídeo. Ou, esse vídeo tem que ter 1 minuto, não precisa ter, sei lá, 10, sabe? Então, claro que o cliente, como tu falou, tem exemplos que, ele pode ser rude e fala assim, eu quero isso e acabou. Daí tu fala, tu escolhe daí, se tu quer seguir isso, vai contra teus princípios ou não, né? Então, Sim. eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que Não, isso faz é sentido. universal, né? Eu acho que nunca vai mudar isso aí. Mas eu sinto que há uma resistência, de modo geral, dos profissionais do audiovisual. Uhum. Eu tô falando assim, mais esse que atende o cliente final, né? De entender esse processo, né? E É. tudo fica mais difícil. Eu falo por mim, eu passei uma boa parte da minha carreira sendo assim. E é legal quando você vai no mecânico, por exemplo, ou sei lá, em alguém que vai fazer uma manutenção, um técnico. Aí o técnico fala assim: você não precisa trocar o motor inteiro. É só trocar esse parafusinho aqui e fica R$ 10. Ou eu nem cobro, é só trocar essa lâmpada aqui, tá Uhum. tudo resolvido. Sim. Você não fica feliz, fala, caraca, o cara realmente é um profissional, honesto e tal. Aham. Por que a gente não pode ser assim? Chega um cliente e fala, nossa, eu quero um show, um DVD com 3D, telão, um helicóptero. Mas o que você toca? Eu toco o violãozinho aqui, mais acústico aqui e tal. Eu falo, não, Aham. pode fazer um negócio mais simples, que tem a ver com você e tal. Você vai ganhar menos dinheiro. Isso é um argumento que eu uso bastante até. Fala assim, essa opção eu vou ganhar mais dinheiro. Uhum. Para mim é ótimo, mas não é a melhor opção é por esse caminho, que é o que tem mais a ver com você e tudo mais. E aí eu falo genuinamente, então o cliente entende, ele fala, putz, o cara tá abdicando do dinheiro, do lucro, porque ele realmente acredita que isso aqui poderia ser de uma forma melhor, de outro caminho, né? Ele te vê mais como um ser humano do que só um profissional, né? Tu vê que realmente, como tu falou, é honesto, o cara, pô, vai te Sim. ajudar realmente, né? Ele não vai te passar a perna, né? Então, tipo, a próxima pergunta que eu queria entrar mais é sobre. A gente falou de oportunidade, de certa forma, mas eu queria entrar mais a fundo. Tu acha que as oportunidades baixaram por conta dessa quarentena, pandemia? Tu falou que o mercado de vídeo cada vez mais cresce, né? Mas, mas tu acha que as oportunidades baixaram ou as oportunidades são as mesmas, mas a gente tem que lutar para elas acontecerem? O que tu acha sobre isso? Então, depende muito do nicho, né? Que eu sempre falo, por exemplo, o nicho de casamento praticamente zerou, né? Então tá voltando aos poucos. Então não dá Uhum. para comparar com o meu nicho, por exemplo, de canais de YouTube, infoproduto, aula e tal. Sim. Assim como produção de cinema, série, que tá voltando agora, caíram bastante também. Então, pensando no meu nicho específico, eu acho que tem mais oportunidades quando você vai atender o cliente direto, né? Você Aham. vai direto atender o cliente. Então, para mim, eu acho que
tem mais oportunidades. Só que, consequentemente, tem mais concorrência. Então, você tem que se destacar, tem que ter um Instagram legal. Quando eu falo tem que ter, não é uma regra, porque a galera leva muito a sério isso de, eu vou fazer A, B e C e eu vou conseguir isso. Não, as coisas que eu falo são para aumentar as chances, né? Então, quanto mais coisas você faz para facilitar vender seus trampos, mais chances você tem. Não é que se fizer A, B e C você vai ficar milionário. Não é assim que funciona. Então, para esses nichos de atender o cliente direto, os pequenos produtores ou quem vai vender algum curso ou tem canal no YouTube, músicos até que seja, Sim. Eu acho que tem mais oportunidades. A exigência é menor de qualidade, de detalhes e coisas do tipo do que uma publicidade, por exemplo, um cinema, coisas assim. Uhum. Só que ao mesmo tempo tem mais gente concorrendo ali, então você precisa se destacar, fazer mais network, ter um Instagram legal, ter site, portfólio, fazer bastante relacionamento, atender bem a galera, porque você atendeu uma se você tá na cidade pequena, interior assim, você atendeu uma você já ficou queimado na cidade inteira, né? Uhum. Então tem que ficar atento com isso. Não, exatamente. E enfim, é isso mesmo. A história do networking, né? E tu acredita que claro que tu acredita que é essencial ter networking para tu se destacar ali, né? Para tu também criar relacionamento e assim aprender, né? Mas tu acha que é praticamente o principal fator ou tem inúmeros fatores que a gente às vezes não sabe, assim? Eu acho que é muito importante, mas não é o principal, né? Uhum. Porque a gente sabe quando tem aquela pessoa que, putz, é uma pessoa que não entrega, não é boa, não entrega, mas é amigo do dono, é parente do não sei o que, é o Filho sobrinho. do dono da empresa, tipo isso assim. Sempre Aham. tem essa. Uhum. Então, a gente sabe, as pessoas sabem, né? Eu acho que o networking ele é um dos facilitadores, né? É o que faz as coisas acontecerem, mas você precisa entregar do outro lado. Então hoje, tudo que eu faço hoje aqui na produtora foi por indicação, network básico, assim, alguém me conheceu, indicou, e a maioria das coisas que eu faço aqui, 99,9% é indicação. Aham. Então, a pessoa recebe uma indicação, trabalha com a gente, gostou, indica para outro e vai. Agora, imagina se ela não gostou, mas porque é conhecido, ou ela não sabe de nada, não entende, acha que tá bom. Então, eu acho que o network ele é um potencializador e ele faz parte de uma série de outras coisas, né? Mas tem muita gente que engana só nisso, né? Então, não é legal. Uhum. Sim, sim. E agora eu te perguntei, agora não, no começo da pandemia eu te perguntei o que é uma boa edição de vídeo, né? Eu quero te perguntar o que é uma edição de vídeo, entre aspas, ruim. Eu acho que a edição ruim é aquela que não cumpre o papel, né? Então, Uhum. a edição ela é uma grande mágica, né? Você consegue comunicar, contar uma história, você consegue, criar sentimentos, tudo através da edição, do ritmo, da música que vai, das cores e tudo mais. Eu englobando a edição em todas as etapas, né? Não necessariamente Sim, só sim. Uhum. a montagem. Então a má edição é aquela que não cumpre o seu propósito, né? Então é tipo quando você vai assistir um filme de terror e não dá medo, sabe? Quando você vai assistir um filme de Sim. ação, você dorme Uhum. no meio. Uhum. Aquele filme não cumpriu o papel dele. Uhum. Quero assistir um filme de terror que eu quero ficar assustado. Eu não cumpriu o papel. É a mesma coisa, sei lá, como eu falei, vou usar o exemplo da hamburgueria de novo. A hamburgueria te contrata para fazer um videozinho para divulgar o hambúrguer novo deles. E aí você faz um vídeo de arte, lento, que é opaco, que é Uhum. apagadinho, bem cinema, os grãos e tal. Aí a pessoa assiste e fala, mano, não quero esse hambúrguer morto aí, cinza, né? Sim. Então, a má edição é aquela que não cumpre o seu papel. Por isso que eu não posso falar que a má edição é a lenta, é a rápida, é a que tem jump cut, que é colorida, porque depende do propósito dela, né? Principalmente. Sim, totalmente, totalmente. Tu acha que tá tendo. É uma pergunta muito individual, né? Mas tu acha que tá tendo mais filmes que estão cumprindo seu propósito ou tá tendo menos filmes que estão cumprindo seu propósito? Eu não sei se tu me entendeu, posso Não, explicar entendi. melhor. Eu acho que. Vou dar até um exemplo da própria Netflix mesmo.
Uhum. Tem muito, eles estão colocando muito dinheiro na mão de pequenos diretores e produtores e tudo mais para. Isso é muito legal porque, pô, eu tô assistindo filmes e séries da Espanha, da França, Ah, agora saiu uma série da Islândia, se eu não me engano, coisa que a gente não iria ver normalmente, né? aham. Ou o que chega pra gente é sempre aquele filme bem cult, bem putz, de arte, que você nem entende nada. Ah, você assistiu aquele filme iraniano? Nossa, aquele filme de arte e tal. Aham. E com a Netflix, o streaming, tá chegando pra gente filmes blockbuster, filmes de qualquer assunto, de filmes temáticos, né? Por exemplo, eu assisti agora uma série de suspense que é O Inocente, Uhum. que é um filme espanhol, né? Muito tempo atrás, o que eu assistia de espanhol era Almodóvar, que era suspense, meio bizarro, com romance. Não tinha um La Casa de Papel, por exemplo, que é um blockbuster de Uhum. É assalto mexicano, espanhol. né? La Casa de Papel, não sei. É espanhol, Ah, espanhol. espanhol. Aham. Sim, sim, confundi. A Casa da Moeda lá, acho que é em Madrid, se eu não me engano. Ah, E sim, aí esse sim. Inocente aí, ele é metade de Madrid, metade de Barcelona. Então, Uhum. é, a gente tá tendo mais acesso a essas coisas. Só que, por outro lado, tem muita coisa ruim aparecendo, porque não sei qual que é o critério de avaliação e tudo mais, mas tem muitos filmes ruins. Sempre eu entro naquele top 10 da Netflix lá, eu vou assistir algum filme, geralmente Uhum. é ruim, a maioria é ruim. É. Até eu desisti Sim. de ir por lá. Uhum. Eu vou pela indicação da galera e tudo mais. Então, eu acho que quanto mais dinheiro, oportunidade tem para as pessoas fazerem filmes, mais chance de ter filmes bons, mas também Uhum. mais chance de ter filmes ruins, né? Então, não sei, tipo, não sei te passar uma estatística assim, mas eu acho Ah, que sim. Uhum. quanto mais coisas ruins ou mais coisas boas tem, né? Uhum. Sim, sim. É, a Netflix abriu o mundo para qualquer produtora de qualquer lugar do mundo fazer o filme, né? É uma nova oportunidade. Tanto a Netflix, a Amazon, agora vai vir aí HBO Go. Sim. A Disney meio fechadinha no mundo dela ali, né? A sua produção Ali Disney. é E interna, né? talvez tenha o Stars ali, né? Que vai ter produções novas. Eu acho que não também, vai ser mais Disney. Mas, enfim, cara, eu queria entrar nesse lado autoral, uma pergunta mais. Eu não sei como definir, mas é uma pergunta mais reflexiva, diria. Tu acha que a gente tá tendo produções autorais, tanto fora do mercado do cinema, tanto no mercado videomaker, 100% autorais? Ou a gente é derivado de algo que já foi feito? Cara, tudo é derivado, né? Acho que é Uhum. impossível hoje fazer algo 100% seu, Aham. porque você é uma construção já. Então, eu acho que tem bastante coisa no YouTube, por causa do YouTube, desde que ficou mais popular, a galera começou a fazer bastante coisa. Tem até uma menina americana que chama Marina Bruno, não sei se você conhece. Não, não conheço. Ela tem, acho que uns 50 curtas, assim, 60 curtas, sei lá, de terror, de várias coisas. Acho que ela a maioria é de terror. É brasileira? É americana. Americana? Ah, tá. Chama Marina Bruno. Marina Bruno. E Tá. até Uhum. lançou um curto essa semana. Então, eu acho que por ser mais fácil de distribuir hoje, você ter mais acesso celular, um LED chinês, você consegue fazer suas produções e tem muito Uhum. tutorial no YouTube. Então, acho que isso facilitou em você criar os seus próprios materiais, né? Aham. Então, até aqui, um que eu acho bem legal é o Gusta, né? Ele fazia uns fake trailers, né? Acho que Sim, fez uns sim. 4 ou 5 fake trailers, Uhum. que são bem legais e produção totalmente dependente dele e tudo mais. Só que a gente é uma construção, né? De referências de livros, de quadrinhos, de outras coisas. Então, eu acho que hoje é impossível você fazer um negócio 100% seu, porque já não é 100% há muito tempo. É, tu acha que não vai existir uma obra 100% original hoje? Não, é impossível, Uhum. porque e mesmo que, sei lá, digamos que a pessoa tenha vivido numa caverna, ela decidiu fazer um filme, escrever Aham. uma história, sei lá. Sim, Aquilo ali já vai ter questões humanas que teve desde sempre. entendi. Sei lá, você lê a Bíblia hoje, você vai ver coisas que acontecem hoje de inveja, de amor, de histórias mesmo, de assassinato, de traição. Então, essas questões humanas sempre estão com a gente, né? Mesmo que a pessoa seja, sei lá, privada de toda a influência do mundo, ela vai fazer alguma coisa que você vai assistir e vai falar, isso aí é tipo tal coisa. Aham. Porque
no mínimo vai ser uma questão interna humana que todo mundo já vive, né? Sim. Tu fica incomodado quando falam assim, ah, é tipo, sei lá, tal artista, o trabalho do Não, Luquinhas. não. Não? Eu Uhum. acho legal e eu gosto quando realmente percebem a influência, porque Uhum. aí eu fico feliz, assim, caramba, isso foi legal. Sei lá, eu fiz um vídeo. Uhum. Ah, eu fiz um curtinha pro Oscar com o Jovem Nerd, acho que foi em 2018. Aham. E eu fiz o curtinha baseado totalmente no Edgar Wright, que é um diretor que eu gosto bastante. Fez o Baby Uhum. Driver, Também eu fez gosto Scott dele. Pilgrim e tal. E eu fiz toda a montagem, todo o curtinha baseado no Edgar Wright. E aí, sei lá, uma ou duas pessoas perceberam e comentaram, e eu fiquei bem feliz porque eu fiz com aquela intenção de inspiração, né, do Edgar Sim. Wright. Uhum. Então, eu fico feliz, eu não é algo que eu me incomode, não. Mesmo porque, como eu falei, eu sou um monte de inspirações de outras coisas, e eu também não sou a pessoa única, exclusiva, que putz, só eu faço aquele tipo de Ah, coisa. é. Então eu fico feliz quando reparam na influência daquele determinado trabalho, né? E como eu tenho um trabalho também bem comercial, até com foto mesmo, quando eu fazia mais, hoje eu não faço mais, mas capa de CD, de single e tudo mais, Aham. a gente buscava referências específicas para trabalhos, né? Então, Uhum. quando alguém reparava e falava, nossa, isso lembra tal pintor ou tal artista, tal clipe, etc., eu fico feliz, né? Já aconteceu de fazer, sei lá, um retrato para uma capa, e aí uma semana, 2 semanas depois, vem uma capa gringa de um cantor famoso com a mesma técnica que eu usei, que eu não inventei a técnica, Caramba. que eu Uhum. não é na minha aquela técnica, eu peguei de outro fotógrafo, de outro movimento e tal. Mas eu fico feliz de ter feito antes de alguém que supostamente por estar nos Estados Unidos, ou já ter mais tempo de carreira, ou estar com um artista grande, buscou na mesma fonte que eu. Então, eu fico feliz quando percebe. Não, e é muito louco que para pensar que tem bilhões de pessoas, na verdade, não vou errar a conta, bilhões de pessoas criando. Não sei se. Eu vou colocar bilhões. Bilhões de pessoas criando coisas baseadas em outras coisas, enviando coisas baseadas em outras coisas para as redes sociais. Então, eu concordo contigo, é praticamente, ou se não é, impossível tu fazer algo original. É Não, impossível. total. É E aí impossível. até eu lembro que teve uma treta de um youtuber muito tempo atrás reclamando que a thumb dele tinha uma fonte igual de uma outra marca lá, não lembro mais ou menos a história. E aí a galera começou a comentar, mas isso que você está reclamando, outro cara já fez, aquele outro cara já faz antes, aquele outro faz também. Então aquela reclamação acabou virando contra, né? E essa semana também rolou uma treta de dois cursos de Instagram, alguma coisa assim, que um dos infoprodutores lá tinha feito uma identidade visual com glitch, né? Um efeitinho de glitch na fonte e Sim. tal. Uhum. E aí o outro também usava glitch na fonte. E aí um falou, ele tá me copiando. E Sim. aí, Não se só usa que, tanto glitch nas fontes, né, hoje em dia. caramba, todo mundo usa glitch desde sempre, sabe? Então, Nossa. Aham. quando aí a gente entra naquela linha tênue da cópia, Aham. que é quando a cópia é quando alguém faz a mesma coisa que você fez, com a mesma cor, ou quando você olha e você fala, isso aqui foi feito para aquela outra coisa, para aquele Sim. outro artista, para aquele outro trabalho. É, Só que você tem que separar o que é tendência, o que é linguagem. Então, por exemplo, você fala assim, o meu logo ele é uma bolinha com uma letra dentro. Então, Uhum. quem fizer o logo bolinha com letra dentro tá me copiando. Mas não, isso é uma estrutura de logo. É assim. Sim. Tem 1 milhão de logos que é uma bola com uma letrinha dentro. Ou a mesma coisa, você vai, sei lá, o glitch, ou o efeito de VHS. Você tá me copiando. Não, isso é uma Também é outra linguagem. coisa que está sendo muito usada, essa É, de VHS. Uhum. Pode crer. igual, vamos falar de música. O rock, se eu tenho uma banda de rock, aí eu faço uma banda de rock, eu tô copiando a outra banda. A gente Uhum. toca heavy metal, as duas bandas, eu tô copiando a outra banda. Agora, se eu fizer a mesma música, com a mesma letra, com as mesmas notas,
eu tô copiando. Se eu fizer a mesma música, com a mesma nota, só a mesma melodia, mas é outra letra, tô copiando. Uhum. Então, é tênue essa linha, dá para perceber, obviamente, mas a gente tem que também perceber o que é linguagem, o que é domínio público, que já tá aí há muito tempo, entendeu? Então, é meio complexo, mas eu não me encano muito com isso. Tem até acho que é no livro do Austin Kleon, né, o Hobby como Artista, que ele fala que quando a gente pega referência de uma fonte só, você está copiando. Quando você pega... Ele tá falando de outra... Acho que é o Picasso que fala isso, agora eu não lembro. Uhum. Ele Quando cita você vários pega... nomes, né? Eu também li o Hobby como Artista. Uhum. E aí, se você pega a referência de vários lugares, aí você está se inspirando. Então, quando você vai fazer um trabalho que você pega uma referência só, a chance daquilo ser muito parecido com o que o outro faz é grande. Igual eu falei, que eu fiz o curtinha lá do Jovem Nerd, com a linguagem do Edgar Wright, eu peguei só a referência dele, tá ali. Você fala, putz, isso aí é Edgar Wright, então foi intencional. Mas não é uma cópia também, porque é a linguagem, né? Eu não copiei um filme dele, eu não fiz os mesmos personagens, eu não fiz a mesma música. Foi uma inspiração de uma técnica, né? Não, total. Se tu pegar o Edgar Wright, ele pega muitos conceitos atuais e modernos que a própria internet trouxe, né? Então, e ele é um cara jovem, né? Ele nem tem 40, eu acho, né? O Edgar Wright. Eu não sei. Mas olha como é louco, né? Eu sempre, quando eu vou falar de referência, eu cito um exemplo que é assim, você ouve Maroon 5, hoje não tanto, mas quando eles surgiram, eles tinham uma característica muito marcante, eles ficaram bem famosos e tal. Só que antes deles tinha Jamiroquai. Então você ouve o Maroon 5, você ouve muito de Jamiroquai, que não é uma banda que ficou muito famosa como o Maroon 5. Só que antes do Jamiroquai tinha o Stevie Wonder. Então tem muita música do Maroon 5 que você consegue ligar no Stevie Wonder direto, mas você também consegue passar pelo Jamiroquai e ver a influência do Stevie Wonder. E se a gente for para trás, vai ter mais gente. Assim como o Edgar Wright, quando eu assisti pela primeira vez, os filmes dele, eu falei, nossa, que legal essa edição, tal, eu gostei desse estilo que ele faz e tudo mais, que eu nunca vi isso em nenhum filme. Nossa, esse cara criou esse estilo, é muito ele e tal. E aí depois eu assisti um outro cara que é inglês também, que é o Guy Ritchie, que vem antes do Edgar Wright. Sim. E ele tem aquela característica, por exemplo, o Edgar Wright faz muito transição de tempo, então ele faz várias imagens cortadinhas com sound effects. Então, sei lá, tem uma cena de um filme dele que o cara vai de uma cidade para outra. Então mostra o cara entrando no metrô, sentando no banco, o trem passando, só que tudo rapidinho, corte bem rápido, só com os efeitos sonoros. E aí você entende em poucos segundos que ele saiu de um lugar, pegou o avião, pegou o trem e chegou no lugar que ele queria. E o Guy Ritchie faz muito bem isso, antes do Edgar Wright. Então, se a gente for... E o Scorsese também faz esse tipo de montagem. Então, sempre teve alguém antes que fez algo que você pegou e modificou e foi empurrando pra frente. Total. Eu tô brincando no meu podcast de cinema que a gente sempre cita o Zack Snyder em algum momento, em alguma hora. E é o check-in, né? É o check-in do podcast de Zack Snyder, aí citando. Mas eu também... Eu não sei, o Guy Ritchie é da mesma geração do Zack Snyder? Agora tô em dúvida. Acho que não. O Guy Ritchie é mais novo? Não, mais velho. Mais velho? Não sei. Mais velho. Então é isso, eu vejo Zack Snyder e Guy Ritchie e penso, putz, muito parecidos, assim, muito parecidos. Sério? Você acha que eles parecem bastante? Bastante, sim. O lance da câmera lenta, da edição, das cores desaturadas, assim, pelo menos pra mim, talvez. Né? Mas eu acho, eu acho bem diferente. Tanto é que, por exemplo, os filmes do Guy Ritchie, geralmente, não só pela estética, mas geralmente os filmes do Guy Ritchie tem um assalto, tem alguém dando um golpe em alguém, tem aquela montagem característica, tem os sound effects, montagem rápida, tem um mapa na mesa, sempre tem alguém com um mapa na mesa e vai falar, vai por aqui, vai fazer aquilo ali, aí tem a cena de assalto e tudo mais, e tem uma música, tem um rock, alguma coisa assim. Geralmente os filmes do Guy Ritchie tem isso. Só que aí você assiste um filme que não tem nada a ver necessariamente com essa estética dele, que é o Sherlock Holmes, mas tem o Slow, que você falou. Mas o Slow, ele não me lembra tanto o Guy Ritchie. Mas tem o rock, tem o lance da ação, de um querendo dar um golpe no outro. Aí você vai pro Aladdin também.
o Aladdin tem uma cena meio que de assalto que ele tem que entrar lá no palácio lá. Sei lá, você vai assistir o Rei Arthur, se eu não me engano. Também tem. O Rei Arthur tem legal que eles fazem. Eles fazem tipo um rock em inglês, só que com os instrumentos da época. E aí tem o slow, tem o mapinha na mesa. Cara, esse filme é subvalorizado, eu acho ele bem divertido, assim. Só a divertido. história que é muito ruim, assim, eu acho. Não, mas é divertido. Mas é divertido, cara. E eu assisti um filme agora do Guy Ritchie, que esqueci o nome agora, que é... Caramba, esqueci agora. E ele é novo. E aí é um filme que não parece com ele, não tem a montagem rápida. Parece um filme bem madurão, assim. Só que tem um mapinha na mesa, tem assalto, tem gente dando golpe uma na outra. Então você fala, beleza, ele tá lá ainda, não parece muito. Sim. Não, total, cara, total. Eu gosto do Guy Ritchie em alguns filmes, assim, às vezes eu acho que ele pega muito isso e não tem tanta história, pega muito a técnica e não tem tanta história, mas eu acho divertido. Tem alguns filmes do Zack Snyder que é a mesma vibe que eu sinto do Zack Snyder, é a mesma vibe. Eu acho divertido, mas se eu pegar as histórias, não se sustenta. Eu acho o Zack Snyder ele mais pro Michael Bay do que pro Guy Ritchie. É verdade. Que é a história bagaceira. É a mistura dos dois, eu acho. É a mistura dos dois. Mas tem porrada, tem explosão, tem tudo, e aí slow motion pra caramba. Acho que ele lembra bastante. Lembro bastante, cara. Cara, uma última pergunta antes da gente acabar, assim. Qual foi o principal ensinamento que tu trouxe dessa tua carreira? Eu acho que relacionamento, acho que é o que eu mais demorei para entender, e é o que mudou o meu jogo, e é o que vai me fazer crescer mais ainda, ou fazer coisas novas, ou que seja, sei lá, talvez eu não cresça na minha produtora, mas eu crie outra coisa que cresça, ou sei lá. Mas o relacionamento com as pessoas, tanto com a equipe que você trabalha, com seus parceiros de trabalho, com seus clientes, com seus amigos, a gente que cria conteúdo com audiência, né? Uhum. Então, o relacionamento foi a coisa que eu demorei mais tempo para entender, para aprender, de saber lidar com as pessoas, e é o que eu acho que é o que foi mais importante, assim. Então, tudo depende do relacionamento. O network que a gente falou, se você vai vender o seu trabalho, quando você faz uma arte, você quer que as pessoas vejam, tudo depende do relacionamento com outra pessoa, né? Então, acho que isso é o que eu trouxe de mais forte, importante, mas não é um aprendizado só, né? Uhum. É uma atenção que a gente tem que dar a uma área, né? E renovar isso todo dia, né? Porque a gente, apesar de a gente ser animais que socializam, mas a gente tem várias barreiras também. Barreiras pode ser religiosa, política, pode ser um dia que você não tá legal, ou você tem algum problema mental ou não, ou de saúde. Então, tem várias coisas que nos atrapalham nos relacionamentos do dia a dia. Então, é uma área que é bom ficar atento, e eu acho que é a área mais importante pra gente, tanto no pessoal quanto no profissional. E é algo que eu demorei para entender e acho que é o mais forte. Assim, que se eu fosse falar pro Lucas do passado, eu falaria para dar atenção para isso. Pô, maravilha, cara, maravilha. Sério, eu acho que esse segundo papo foi melhor que o primeiro. Eu tô menos nervoso aqui, eu tava todo tenso, putz, tem que funcionar tudo, tem que falar direitinho. Aqui eu tô, tô de boas, já se conhecemos aí, já fizemos já. Coisas. Eu não contei, né, nesse bastidor aqui, o Lucas fez até vídeo pro meu TCC, cara. Eu vou agradecer isso agora, gravando. Da hora. Obrigado, cara. Pô, que isso, foi legal. Então, valeu de novo por mais uma vez estar no Abrindo. Tu pegou realmente a essência do Abrindo, então, eu agradeço demais, sério mesmo. Pô, valeu. Se precisar e eu tiver tempo, a gente até levou um tempinho para marcar dessa vez, sempre nas correrias, mas como eu falei, eu gosto de conversar de audiovisual, até que eu tenho meu próprio podcast, né? Conheço. Eu falo sobre audiovisual e criatividade e tal, então naturalmente eu gosto, o problema mais é tempo mesmo e as outras prioridades da vida, né? Mas quando precisar, quiser chamar, estamos aí, até pro seu podcast de cinema aí, se um dia
Tinha uma Opa! vaguinha aí, trocar uma O ideia. pessoal vai gostar disso aí. Da hora. Claro, eu vou. Cara, uma cara de pau, né? Já se convida. Daí eu já vou falar pra eles, ó, o Luquinhas tá afim, é só marcar um dia aí. Vamos marcar que... Demorou. Tem um cara elogiando Glass, cara, vidro, lá no nosso grupo. Não tem como elogiar aquele filme. Cara, eu não consigo, cara. O Glass foi um Nerdcast que eu gravei. O segundo Nerdcast que eu Eu gravei. ouvi, sim. Por acaso, que foi bizarro, não sei por que eu tô ali. Mas. E lá eu falo isso também. Eu gosto de chamá-la e tal, mas. Eu também gosto, cara, mas aquele não filme. Passou do difícil. limite. Foi difícil. Certo, cara. Mas entendo. Tá convidado pro Sessão das 11, então, tá? Tá certo? Maravilha, Quando cara. Quiser, estamos aí. Obrigado, cara, por tudo aí. Sério mesmo. Valeu. Falou. E muito obrigado para você que ouviu até aqui o programa. O Abrindo Cabeças, como eu falei, é um podcast de entrevistas com o pessoal da criação digital, ou não. O pessoal dessa área, porque a gente conversa o desenvolvimento pessoal deles, o desenvolvimento artístico deles. Tem outras entrevistas, é só você clicar nos links da descrição. Tem no Spotify, Google Podcast e também no nosso canal do YouTube. Se inscreve aí, curta o conteúdo e compartilhe, tá certo? Então tá, valeu e até a próxima. Tchau!